Olá pessoal do quinto ano. Agora vamos iniciar as atividades conceituais de língua portuguesa, uma das mais belas, complexas linguagens do mundo, com características formais, a linguagem culta, e informais, a linguagem coloquial. Vamos estudar agora as características do PET de português. Fique atento aos conceitos desta semana. Anote as regras. Leia com muita atenção a apresentação da semana em sua apostila e questione ao professor as dúvidas que surgirem. É muito importante que ninguém deixe nenhuma dúvida ficar sem resposta. Mande para o professor no grupo da sala, ou no privado para que o professor possa explicar direitinho tanto no próximo vídeo, ou em particular para vocês. Não esqueçam de anotar em seu caderno as questões que não compreenderem e envia para o professor. Eu sou o professor Anderson Bueno. Vamos aprender juntos. Muito bom dia pessoal do quinto ano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos. Hoje, segunda-feira, vamos trabalhar com o componente curricular de língua portuguesa. Não se esqueça, ano de escolaridade, quinto ano do ensino fundamental. O PET é o volume 4 da rede municipal, volume 2 da rede estadual. Escola Municipal, professor José Flávio de Freitas, Zecão. Estudante, o nome de cada um de vocês. Nossa turma, quinto ano, A2, do período matutino. A semana que vem, pessoal, vai ser semana de avaliação. Então, nós vamos aproveitar como as duas últimas semanas desse PET volume 4. São atividades de relembrando, nós vamos retomar dois temas que nós já abordamos nas aulas anteriores. Nós vamos adiantar a quinta e a sexta semana, falando hoje, e semana que vem nós nos dedicaremos exclusivamente à avaliação. Perfeito? Então olha só, vocês vão fazer com calma, vão ser 2 semanas que nós vamos trabalhar dos materiais do PET, vocês vão fazer com calma, tranquilidade, assistir os vídeos, e na semana que vem nós participaremos da avaliação. Então, todas as dúvidas que vocês tiverem, anotem, façam para o professor, respondam às atividades da quinta e sexta semana do PET que estão com vocês, e na semana que vem nós trabalharemos com a atividade de avaliação. Então, para a quinta semana, o que nós vamos trabalhar? Observa direitinho, ó. Práticas de linguagem, produção de texto, escrita compartilhada e autônoma. Objeto de conhecimento, escrita colaborativa. Habilidades exploradas. Registrar com autonomia anedotas, piadas e cartoons, dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana, de acordo com as convenções do gênero e considerando a situação comunicativa e finalidade do texto. O conteúdo relacionado, linguagem e construção de cartoons. Bom, nós já tivemos uma aula específica sobre quadrinhos, né? Que o professor até falou para vocês de como criar quadrinhos. Nós falamos dos gêneros que usa de 2 linguagens diferenciadas para apresentar a sua mensagem. Nós falamos sobre o quadrinho, sobre tirinha, cartoon, charge, todos eles, né? Então o professor vai postar para vocês o link mais uma vez da aula sobre vamos fazer quadrinhos, onde tem toda essa conceituação. E vamos relembrar aqui agora sobre o gênero cartoon que está presente no seu PET, tá certo? Então olha só, o cartoon é um desenho humorístico, animado ou não, de caráter extremamente crítico, que retrata algo que envolve o dia a dia de uma sociedade. O cartoon é considerado um modo de comédia e até hoje conserva o seu espaço na imprensa escrita atual. No contexto moderno, o cartoon se mostra como uma obra de arte frequentemente utilizada com a intenção de humor. E aqui nós temos diferentes tipos de quadrinhos. E hoje, como eu prometi para o Mikael, vou ensinar vocês um pouquinho sobre esta que é considerada uma arte, um tipo de arte no nosso dia a dia, que são os quadrinhos. Vamos lá, pessoal!
Quando a gente fala em quadrinhos, vamos ver o que o dicionário nos ensina a esse respeito? Segundo o dicionário, quadrinhos são uma história narrada por meio de desenhos contidos nos quadrinhos, mas também pode ser considerado uma forma de arte sequencial. Então isso é o que quando a gente vai pesquisar quadrinhos no dicionário a gente encontra. Bom, galerinha, vamos ler um pouquinho sobre a história em quadrinhos. Bom, história em quadrinhos, ou como é normalmente falada no meio geek, né? HQ, é o nome dado à arte de narrar histórias por meio de desenhos e textos dispostos em sequência, normalmente na horizontal. Essas histórias possuem os fundamentos básicos das narrativas: enredo, personagens, tempo, lugar e desfecho. No geral, apresentam a linguagem verbal, no texto escrito, e não verbal, que são as imagens. Os artistas utilizam diversos recursos gráficos nesse gênero textual, com o intuito de trazer o leitor para dentro da história contada. Para comunicar as falas das personagens, por exemplo, são empregados balões com textos escritos. O formato desses balões também transmite intenções distintas. Cada balão tem um significado. Por exemplo, os balões com linhas contínuas, como esse aqui em cima do professor, sugerem uma fala em tom normal. Os balões com linhas tracejadas, aqueles pontilhadinhos, indicam que o personagem está sussurrando ou falando baixinho. Os que apresentam os contornos em forma de nuvens, olha só, em forma de nuvens, apontam pensamentos. Já os balões com traços pontiagudos, esses exibem gritos. Outro recurso bastante explorado são as onomatopeias. Que palavrão é esse? Calma, gente. Onomatopeia é quando a gente escreve uma palavra tentando reproduzir um som. Por exemplo, quando você está lendo o texto e aparece lá cabrum, quer dizer que está tendo um trovão. Ou tic-tac, 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 o som dos ponteiros dos relógios antigos, entre outros. Você pode também ter a palavrinha au, au, para representar o latido de um cão, miau, para representar o miado de um gato, tá? As onomatopeias são as representações, na forma escrita, de sons do ambiente. Também é bastante explorado o uso de letras de tipos diferentes e os sinais de pontuação, sempre buscando a interação com o leitor. Então é muito importante, na hora que você está lendo um quadrinho, prestar atenção na pontuação, no balão e na expressão dos personagens. O balão indica se aquilo é um pensamento, se aquilo é uma fala, se é um grito ou se é um som que deveria estar no ambiente e o personagem não está ouvindo. Certinho? Ah, também tem o balão contínuo. Você vê aqui nessa parte de baixo aqui, é o balão contínuo. É quando entra a fala do narrador. Um pouco mais sobre as histórias em quadrinhos. No Brasil nós temos um muito famoso artista do quadrinho chamado Maurício de Souza. Ele é o criador da Turma da Mônica. Uma homenagem para a família dele. A Mônica é a filha do próprio autor, tá bom? As histórias em quadrinhos, comumente chamadas de HQs, são um tipo de arte feito por artistas com talento muito especial, pois misturam texto e desenho de maneira única. A diversidade de formato, de histórias e de personagens das HQs é enorme. As bancas de revistas refletem bem essa realidade, pois é nelas que podemos encontrar todo tipo de publicações, como histórias em quadrinhos, graphic novels, novelas,
e em vários lugares do mundo. Hoje em dia, as bancas migraram para o setor eletrônico. Então você tem sites especializados em vendas de quadrinhos, HQs. Às vezes você pode ter o seu quadrinho preferido também em formato PDF para ler no seu celular, computador, tablet. Tá? A evolução trouxe para mais perto de nós a oportunidade de ler diferentes histórias. E não tem só história cara não, viu? Você pode, hoje em dia, conseguir de forma legalizada os PDFs dos quadrinhos para ler e curtir no dia a dia. Pessoal, quero que vocês conheçam uma garotinha muito especial que os professores são apaixonados por ela, principalmente nas avaliações. É a Mafalda. A Mafalda é uma personagem de charges e tirinhas. Muito importante na nossa cultura. Ela foi criada por um artista argentino e é muito utilizada em provas e vestibulares. Vamos conhecer um pouquinho sobre tirinhas agora? Bom, pessoal, geralmente nas provas aparecem as tirinhas. Mas você já ouviu falar o que é tirinha? Então vamos lá. A tirinha é uma sequência de quadrinhos que geralmente faz uma crítica aos valores sociais. É publicada com regularidade e as mais famosas, ou ao menos aquelas mais usadas nos vestibulares e em provas por aí, são as da personagem Mafalda. A tirinha tem no máximo 5 quadrinhos. E ela faz geralmente uma forma reflexiva de texto. Vamos ver o que conta a história da tirinha que o professor escolheu aqui, da Mafalda. Olha só. Dentro de uma sala de aula. Professora. Vamos ver, Manolito. Uma palavra que começa com P. Mafalda pensando. Vai ver que ele vai falar aquele palavrão. Política! E falou mesmo. A função da tirinha não é só divertir, mas também trazer pensamentos e reflexões sobre os momentos que nós estamos vivendo. Outro tipo que aparece muito nas provas e que eu, professor Anderson, sou especialmente apaixonado, são as charges. E aqui eu escolhi para vocês de uma artista que eu pessoalmente admiro demais. É o Ziraldo. A charge faz uma sátira, aquela crítica ácida, sarcástica, aquela que vem assim para dar aquela cutucada na gente, ó, presta atenção no que você está fazendo. Ela faz uma crítica sarcástica de acontecimentos atuais, geralmente na esfera política, a fim de demonstrar indignação e insatisfação com a situação vigente. Além disso, a charge quase sempre utiliza a caricatura para delinear o personagem envolvido. Aquele jeito assim de dar aquela cutucada, aquela zoada na pessoa. Olha só a do Ziraldo, ó. Enche o tanque. A inflação mandando encher o tanque. Será que ele está querendo falar a respeito do aumento dos combustíveis? A outra charge que o professor escolheu aqui para vocês darem uma olhada, ó. Não, meu filho, aí não se pode mexer nunca. Se você mexer aí, a casa nunca vai ficar de pé. Olha a palavrinha que monta a base da casinha que a criança está mexendo, ó. Constituição. Se mexer na lei máxima do país, tudo pode vir abaixo, tudo pode cair. Olha que crítica maravilhosa, hein? E falando em Constituição, uma não tão legal, o professor escolheu para encerrar, ó. Todo brasileiro tem direito à moradia. Agora lê aquele pedaço bonito que fala de comida, saúde. As charges são para nos fazer pensar. Se na Constituição, a nossa lei maior, está dizendo que todos têm direito, será que é apenas um conto? 2000 anos depois. Já olhou para alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Eu voltarei.